Olá a todos da Cruz Huguenote, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, onde estamos aqui, usamos esse canal, esse espaço para meditações bíblicas, estudos bíblicos e temas à luz da Bíblia. Nós estamos trabalhando o tema Cristo, divórcio e as implicações disso. E no primeiro vídeo, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar isso em 6 vídeos. No primeiro vídeo, nós trabalhamos uma questão muito mais introdutória sobre esse tema, né? Falamos sobre 4 elementos importantes do casamento que precisam ser destacados. Primeiro, Deus como sendo a fonte do casamento. Em segundo, o casamento é a base da sociedade. Toda a sociedade está alicerçada nesta base primordial, porque ela é o fundamento da família. Em terceiro, nós procuramos falar que o casamento não é apenas para a procriação, e também falamos que o casamento é mais do que a relação sexual, porque muitas vezes algumas pessoas pensam que casando elas vão poder agora desfrutar de todo o prazer sexual. Claro, isso é lógico, faz parte do casamento, mas o casamento não se baseia exclusivamente neste contexto. Hoje nós queremos responder a uma pergunta muito importante. O que é casamento? Não é? A resposta a esta pergunta lançará as bases para a nossa análise sobre divórcio e novo casamento. Porque não dá para tratar sobre casamento ou sobre divórcio sem antes tratar sobre casamento. Como cristãos, nós precisamos conhecer esse assunto, né, e dar uma resposta cristalina sobre o que Deus pensa a respeito desse assunto. Infelizmente, esse assunto tem tido muita conjectura, muito empenho psicológico, filosófico. Entretanto, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós não podemos ter medo de ouvir a voz de Deus, né? Temos que olhar para a sua palavra e entender que na sua palavra ele falou a verdade. E é essa verdade que deve nos guiar por todo o processo. Então, a primeira questão é a seguinte: o que é casamento? Deus vai responder sobre isso em Gênesis 2:18, quando a Bíblia vai dizer: não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Em outras palavras, o motivo para que haja casamento é para resolver um problema, o problema da solidão. E ele foi estabelecido porque Adão estava só, e Deus viu que não era bom que ele estivesse só. Logo, o companheirismo é a essência do casamento. Por isso a Bíblia fala do casamento como uma aliança de companheirismo. Diante disso, nós temos uma perspectiva, né, que temos que pensar aqui. A questão entre ser solteiro ou casado, né? A avaliação de Deus é de que a vida a sós é algo que não é bom. É o que ele diz e que encontramos como regra geral, né? Gênesis 2:24 deixa isso claro: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. No entanto, o pecado distorceu tanto a sociedade que os relacionamentos foram profundamente afetados. O ser humano hoje prefere viver sozinho, sem Deus, e às vezes até sozinho, sem os outros, numa solteirice sem sentido, apesar de tudo que a Escritura fala. É claro que não é pecado viver como solteiro, não é? É uma opção que não é para todos. Jesus vai deixar isso muito claro em Mateus 19 e Paulo também em 1 Coríntios 7:7. A igreja foi criada para ser a família de Deus, para ajudar as pessoas que preferem ficar sozinhas. Portanto, se você é daquela pessoa que pensa consigo: eu não nasci para casar, veja, fique tranquilo, fique em paz, isso não é pecado. No entanto, a regra geral não é essa. A regra de Deus é: não é bom que o homem esteja só. Também não é bom que a mulher esteja só.
Aliás, conforme esses dois textos, de Mateus 19, 11 e 12 e 1 Coríntios 7, 7, poderíamos dizer que Deus separou para si pessoas que vivem o celibato por amor a Cristo e ao seu reino. No texto de Mateus 19, por exemplo, Jesus estava justamente tocando no assunto do divórcio e aponta a fornicação como a única base para a permissão do divórcio. Nisso os discípulos vão dizer para Jesus, então não é bom casar, não é bom que esteja casado, se for num ponto de vista desse que o Senhor está dizendo. Não é? Era como se eles dissessem, é melhor não correr riscos, porque se for assim, a gente casa com uma pessoa errada, como é que fica? E aí Jesus corrige a ideia deles. E Jesus diz, nem todos estão prontos para essa opção celibatária. Portanto, vemos que há uma exceção à regra criada em Gênesis 2, 18 e 24. O celibato é um dom de Deus e fica evidente que ele mesmo estabeleceu as exceções à sua própria regra. Então, em Mateus 19, 12, Jesus vai dizer, porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, aceite. Então, temos aqui algo instigante na pessoa de Jesus Cristo. Quem puder aceitar isso, aceite. Ou seja, não há dons inúteis. Aqueles que receberam o dom do casamento devem se preparar para o casamento e devem procurar o casamento. E os que receberam o dom para uma vida a sós devem preparar-se para viver desse modo. O primeiro grupo peca evitando o casamento e o segundo grupo peca casando-se. Então temos que entender isso de forma muito clara. Não é pecado ser casado, não é pecado ser solteiro. Desde que você esteja enquadrado nessa perspectiva de Jesus. Cada um deve procurar e exercer seus dons e as capacidades segundo aquilo que Deus determinou na sua sábia decisão. Não é? Então, antes de reclamarem, as pessoas deveriam se questionar, será que eu sou uma daquelas pessoas que Deus separou para si mesmo? Somente quando nós pudermos responder essa pergunta de forma sincera, é que não sentiremos vontade de fazer outras perguntas. Certo? Então, vemos aqui que a vida a sós não só se harmoniza com Gênesis 2,18. É algo excepcional. Ora, se já se constitui uma exceção, então a igreja deve preparar-se muito bem, né, em treinar os adolescentes e os jovens da igreja para esse momento. Não deve existir entre nós nenhum orgulho, nem de estar sozinho e viver exclusivamente para a glória de Deus, nem por estar casado. Cada um tem a sua perspectiva diante de Deus. Agora, voltando para a questão do casamento, vemos que o casamento é uma aliança de companheirismo. Então, vimos aqui de que o primeiro problema que Deus queria resolver era a questão do companheirismo. Então, pensem bem, o pecado original não era o sexo, como foi colocado por muitas pessoas, em alguns tempos aí, no passado, de que dizia que o pecado original era o sexo, a relação sexual. Não tem nada a ver. Deus criou Adão para Eva, Eva para Adão, e os dois se complementam, e isso não é problema. A questão é de que Adão estava só, e Deus criou a mulher para ser a sua auxiliadora, para ser aquele complemento na vida de Adão. Então a essência real do casamento é o companheirismo. Deus criou a maioria de nós para que nós pudéssemos desfrutar da companhia íntima de alguém com quem viver. Deus providenciou Eva, não somente e nem mesmo como auxiliadora de Adão, embora seja um dos aspectos do companheirismo, né? Mas Deus preparou Eva para ser a companheira de Adão. E ele também, assim como os maridos, desde Adão, os homens devem oferecer às suas esposas este princípio de companheirismo. A Bíblia vai dizer que a mulher imoral é aquela que abandona o companheiro da sua mocidade, se esquece da aliança que fez com seu Deus. Isso está em Provérbios 2,17. É interessante notar que a palavra traduzida por companheiro também pode significar confidente, o que aponta para a ideia de alguém que tem estreita e íntima relação com outra pessoa.
E é exatamente isso que significa o companheirismo conjugal. É a estreita e íntima relação mútua de marido e mulher. Portanto, atentem para o que eu estou dizendo aqui. Atitudes ou palavras selvagens por parte de um dos cônjuges destrói o companheirismo. E como é triste perceber que casais que se dizem cristãos agem como se fossem pessoas mundanas. Casais que se dizem cristãos, mas falam com palavras torpes, xingamentos, palavras pesadas, e não raramente, infelizmente, chegam até a violência. Atos e palavras dóceis são imprescindíveis para a construção de um companheirismo, pois um dos aspectos da intimidade. Por isso vemos que alguns maridos às vezes chegavam a me dizer assim: pastor, eu chego junto dela e ela me rejeita. Sempre ela tem uma desculpa. Não dá. Aí eu vou ouvir o outro lado, porque a gente tem que ouvir os dois lados sempre, né? E aí a mulher fala assim: pastor, ele me trata mal o dia todo. E à noite chega cheio de dedos. Assim não. E aí eu tenho que dizer para o marido: ô queridão, não adianta tratar sua esposa como um troglodita e à noite pensar que ela será carinhosa com você. Então nós temos que entender que tudo começa no uso da palavra, no tato, na forma como tratamos as nossas esposas. A Bíblia vai dizer em Malaquias 2,14: mesmo assim perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. É interessante aqui perceber no texto de Malaquias a expressão companheira. É um substantivo feminino, sinônimo de esposa no texto hebraico, indicando relacionamento íntimo, próximo, porque ela deriva da raiz hebraica havav, ser ajuntado, ser reunido, ter comunhão com, ser compacto. Um outro léxico diz unir, dar um nó mágico. Interessante essa expressão que o léxico nos dá. As duas passagens deixam claro que tanto o marido quanto a esposa devem exercer o companheirismo. Em Provérbios, o marido é chamado de companheiro, o que mostra que também ele deve propiciar companhia para a sua mulher. Em Malaquias, é a mulher que é chamada. E para ambos, a entrada no casamento deve significar o desejo de satisfazer mutuamente as necessidades de companheirismo. No casamento, o amor tem seu foco no cônjuge, fazer ao outro a companhia de que se necessita para impedir e eliminar a solidão. É uma pena que muitas vezes esses conceitos tão básicos não tenham sido ensinados na igreja. Precisamos ensinar isso desde as nossas crianças, nos encontros de homens e mulheres, entre adolescentes e jovens. Se houver ignorância sobre os mandamentos de Deus para o casamento, então haverá sobre o divórcio a mesma ignorância. Por isso, é muito importante trabalharmos com os jovens muito bem a questão do noivado. Trabalhar bem a questão do namoro, noivado, né? E temos que ter muito cuidado com as especulações modernas. Precisamos aqui, nessa parte do nosso estudo aqui, fazer essa inserção. Por quê? Porque em nossa cultura, muitos cristãos possuem pouco ou nenhum entendimento do que era o noivado na época bíblica, o que isso envolvia. Entretanto, não devemos ler os relatos bíblicos à luz das práticas modernas. Para nós, o noivado é como se fosse um período de experiência, um tipo de treino antes da corrida. Muitos veem o compromisso como oficial, de ir até adiante ao casamento. Mas lembre-se que nesse processo nada é obrigatório. Alguém pode noivar e não casar. Por outro lado, na Bíblia, o noivado era um compromisso absolutamente obrigatório. Era efetivamente o primeiro passo para o casamento. No noivado era feita uma aliança de casamento e o noivado só era rompido pela morte ou pelo divórcio. Isso vai estar lá em Deuteronômio 22, 23 e também encontramos a base em Mateus 1, 16 a 24, quando José, sabendo que Maria está grávida, ele
pretende romper aquilo, né, e não constranger a figura de Maria. Né? Então nós temos essa perspectiva e temos que fazer essa leitura diante do texto bíblico. A pessoa que voluntariamente praticasse relacionamento sexual ilícito não incorria em multa, mas a semelhança do adultério no casamento, a pessoa era executada. Isso nós encontramos no texto de Deuteronômio 22, versos 23 e 24, quando diz assim: uma moça virgem e noiva for encontrada por um homem na cidade, e ele se deitar com ela, levareis os dois à porta daquela cidade e os apedrejareis até a morte. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim exterminarás o mal no meio de ti. Então, já achamos aqui uma boa razão para que as relações sexuais antes do casamento, isso é, durante o noivado, já seja considerado ilícito, nada menos como um adultério. Aí alguém pode perguntar, mas e os solteiros? Bem, se um solteiro fosse pego, a lei dizia exatamente o seguinte: se um homem achar uma moça virgem, que não é noiva, e forçando-a deitar-se com ela, e eles forem apanhados, o homem que se deitou com a moça dará ao pai dela 50 ciclos de prata, e ela ficará sendo sua mulher, pois ele a humilhou. Não poderá se divorciar dela por toda a sua vida. Ou seja, se deveria ou não acontecer um casamento, isso era decidido pelo pai, como nos explica melhor o texto de Êxodo 22, versos 16 e 17. Certamente se levava em conta o desejo da jovem, né? Mas o ponto que nós temos que ter em mente aqui é que as partes comprometidas recebiam a mesma pena que as pessoas casadas, de modo que não havia distinção nessa época bíblica. Esse conceito elevado de noivado persistiu em Israel. E veja, essa foi a crise de José, pois ele é chamado marido de Maria. Muito embora seja dito de forma clara que eles ainda não se conheciam sexualmente, como vai dizer Mateus 1,19, o verso 25. Por isso José quis se divorciar de Maria secretamente, pois é provável que ao fazer isso, ele conseguisse substituir o apedrejamento. Como a Judéia estava sob julgo romano, a lei não via esse delito como algo justificável para o apedrejamento. O que é importante observar aqui é que José é chamado de justo, exatamente pelo modo como ele planejou. Por isso a Bíblia mostra de forma clara que o casamento é fundamentalmente um arranjo contratual, né? Por isso que Malaquias 2,14 fala de uma aliança. Não é simplesmente uma união sexual. O casamento é um arranjo formal entre duas pessoas para se tornarem uma companhia amorosa de uma a outra por toda a vida. No casamento, tanto o homem como a mulher fazem um trato para cuidar e para que eles não sofram a solidão enquanto viverem. Apenas para nossa informação aqui, não temos nenhum relato bíblico sobre como essas cerimônias matrimoniais ocorriam. O que se aproxima mais é o relato encontrado no livro apócrifo de Tobias. Não era necessariamente típica, mas aponta para algumas características que ocorriam. Segundo pesquisas arqueológicas, no caso de muitas virgens, o noivado durava de 9 a 12 meses. Quanto às viúvas, o período de noivado era apenas de 3 meses. No caso de Tobias, como ele teve que buscar a noiva muito longe, o relato é comprimido, né? Então, o que é que acontecia? O pai entrega a sua filha, levando-a formalmente pela mão ao seu genro. O genro, ele pronuncia ao genro, recebe-a, abençoa a filha e o genro, e ele e a sua esposa redigem um contrato formal de casamento. Eles o autenticam com selos, há uma festa pública e esses jovens são conduzidos, o jovem é conduzido ao aposento da esposa, né? Então, segundo esse relato apócrifo, a festa durou 14 dias. Mas o que nos interessa aqui, no nosso relato, é o seguinte: a cerimônia de casamento incluía elementos contratuais formais que eram registrados. Depois havia uma cerimônia pública. E, embora simples, o aspecto contratual é de forma proeminente na questão. Então,
quando alguém fala assim, porque na Bíblia não tinha cartório. Tinha todo o processo legal, feito diante da comunidade, diante dos anciãos e diante de todo o povo. Né? Agora eu quero terminar abordando outros aspectos desse companheirismo. Porque o que nós queremos focar aqui é responder a pergunta: o que é casamento? E assim como Jesus fez, nós temos que voltar à base, temos que voltar ao texto base do casamento. E qual é o texto base do casamento? Gênesis 2:18. E esse texto é muito lindo. Ele fala da beleza e do propósito de Deus para o casamento. Gênesis 2:18 diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Literalmente, o texto hebraico diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom ao homem estar isolado. Isolado aqui é um vocábulo que deriva de uma palavra hebraica que significa somente. O conceito fundamental é de ficar sozinho, por si mesmo, a parte, separado, isolado. É a ideia de alguém que está solitário. Então não é bom o homem estar isolado. Eu farei para ele uma ajudadora correspondente a ele. Vários sábios judeus, principalmente Maimônides, e vários outros sábios judeus, diziam que a Torá condena o celibato e que o homem é obrigado a contrair o matrimônio entre os 18 e 20 anos, se assim puder fazer. É claro que existe todo um contexto cultural para os judeus, porque eles preparavam seus filhos para isso. Mas buscando mais textos, eu descobri que o Talmud, que é um comentário da lei de Moisés, diz que o homem deve primeiro preparar o lar. Olha que coisa interessante. Preparar o lar, plantar uma vinha, ou seja, trabalhar e depois casar. Isso aqui é muito interessante. O Talmud vai dizer: quem não tem esposa vive sem a alegria e sem a bênção. Então ser solteiro, segundo o Talmud, é viver com meio corpo. O Talmud também vai dizer, por exemplo, ame o homem a sua mulher como a si mesmo, e a honre mais do que a si mesmo. Aquele que se casa com a mulher virtuosa é como se cumprisse todos os preceitos da lei, vai dizer o Talmud. Então, veja que eles preparavam. E eu acho que esse é um dos grandes problemas que temos hoje. Os pais não preparam seus filhos para o casamento. Eles não preparam seus filhos para este momento todo especial. Agora perceba a seriedade como Deus vê essa questão. Adão estava sozinho. Deus olha e não vê isso como algo bom. E aí o Senhor diz: eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. No hebraico o texto diz: far-lhe-ei uma companheira frente a ele. Ou seja, Eva era a outra metade de Adão. A união pactual do casamento forma um todo completo. Assim como contraparte do homem, a mulher completa, ela preenche a vida do homem, fazendo da vida dele uma pessoa muito melhor e maior do que ele seria sozinho. Então a beleza do casamento é de que o homem ele ganha ao incluir em sua vida a dimensão feminina, e a mulher também amplia sua vida ao incluir na sua vida a visão masculina. Desse modo, a união matrimonial amplia a vida tanto do homem como da mulher, além de acabar com a solidão. O companheirismo faz com que os dois se unam num trabalho abençoado, pois, como diz Eclesiastes, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Esse fator comunicador é essencial, pois eles se casam no Senhor. De modo que, sejam quais forem as tarefas específicas que lhes caiba realizar neste ou naquele momento do caminho, eles vão se ajudar. Essa é a beleza do casamento como aliança de companheirismo. Mas alguém pode me questionar, pode me dizer: pastor, lá em casa as coisas não são tão bonitas assim. Por quê? A resposta é simples. O pecado é o responsável pela tensão entre maridos e esposas. Perceba que, se formos fundo as questões que mais pegam nos casamentos, veremos que a raiz de tudo é o pecado.
Quando o homem é grosseiro, rude, violento com sua esposa, mais do que uma consequência de uma criação que ele teve na infância, a Bíblia diz que isso é pecado. Machismo é pecado. Quando uma esposa é relapsa, maltrata seu marido, não leva em conta a opinião dele, isso não é apenas um problema de falta de modelo da parte dela. A Bíblia diz que isso é pecado. Feminismo também é pecado. Frieza, raiva, grosseria, falta de ajuda, imobilidade, adultério, falta de cuidado, falta de carinho, de zelo, de consideração, rebeldia, enfim, tudo aquilo que traz conflito no casamento tem como fonte primária o pecado. Quando os cônjuges deixam de lado a palavra de Deus e passam a viver segundo as suas próprias ideias, fazem como o primeiro casal lá no Éden. Eles desrespeitam a ordem divina, aceitam a proposta da serpente em serem como Deus, ou seja, aceitam para si a ideia de independência pessoal. E aí cria conflitos. A solução é voltar ao princípio, é restaurar a aliança de companheirismo. Se vocês nunca viram o casamento dessa forma, então hoje é um bom dia para começar a fazer isso no Senhor. Não há nada melhor do que contar com alguém, marido ou esposa, com quem podemos conversar, alguém para nos aconselhar, alguém que possa cuidar de nós e também que possa receber o nosso cuidado. Alguém em quem compartilhar alegrias, perplexidades, ideias, temores, tristezas, decepções. Um companheiro matrimonial é alguém com quem você pode ficar à vontade. Alguém por quem você poria a mão no fogo. Eu vou parar por aqui para continuar no próximo vídeo, para a gente falar do lugar do casamento. Mas eu quero terminar esse momento orando. Orando para que Deus possa usar essa palavra, esse estudo, para, quem sabe, restaurar diante de Deus os seus votos, restaurar a aliança de companheirismo. Eu não estou dizendo que a partir desse vídeo o seu casamento será perfeito. Eu apenas quero dizer a você que a partir de agora, vocês podem recomeçar uma nova caminhada. Vocês podem virar a página, começar a escrever um novo capítulo, uma outra visão. Entenda, não existe casamento perfeito. Mas existem casamentos que são guiados pelos princípios daquele que é perfeito, daquele que nunca falha, daquele que disse que estaria conosco todos os dias. E quando um casal, quando um homem e uma mulher, se colocam diante de Deus e suplicam a sua misericórdia, Deus os abençoe. Vamos orar um instante. Senhor Deus, nós queremos suplicar por aqueles casais, por aquelas pessoas que vão ver esse vídeo, vão assistir esse vídeo e que vão repensar suas vidas, seus casamentos, que o Senhor possa ajudá-los nas suas dificuldades e eles possam receber do teu poder, da tua ajuda, para terem relacionamentos abençoados e também abençoadores. Fortalece os casamentos, fortalece as famílias, num tempo tão difícil como o nosso, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui. Divulguem nosso canal, compartilhem, será muito bom. E no próximo vídeo vamos continuar trabalhando esse tema. Eu espero que edifique muito sua vida. Deus abençoe e até a próxima.